Hoje a gente vai estar falando da segunda parte do conteúdo de derivadas, que é o conteúdo que a gente nomeia como máximo e mínimo, que, como eu falei, é uma parte da derivada, e nós vamos focar especificamente em como resolver questões de máximo e mínimo. Bem, nesse primeiro momento vocês vão aprender sobre ordem de uma derivada, o que são pontos críticos, o que são pontos relativos, o que são pontos de inflexão e como esboçar gráficos. Principalmente os que a gente mais utiliza na parte de derivadas. Bem, primeiro, a coisa que a gente vai ter que saber é o que é a ordem de uma derivada. Agora, eu vou ensinar todos para vocês como é que faz uma ordem alfabética. É 1, 2, 3 e já. Eu sei, gente, não tem nada a ver. Número e ordem alfabética. Eu coloquei isso só para poder descontrair o clima. Mas, enfim, né? Vamos lá. As derivadas, elas possuem o que a gente chama de ordem. E as ordens são como se fossem, literalmente, derivadas de derivadas. Como aqui está dizendo. Nós chamamos de ordem de derivada quando nós derivamos uma função e obtemos uma derivada primeira, que seria a primeira derivada que eu encontro ali. Só que você pode também derivar a derivada primeira. Quando você deriva ela, você obtém o que nós chamamos de derivada segunda. E assim sucessivamente. Como, por exemplo, se eu pegasse essa função aqui, f de x igual a x elevado a 5. Se eu fosse fazer a derivada dela, ia ficar como? Ia ficar 5x, o sinal daqui sumiu, 5x elevado a 4, né? A nossa derivada. Isso nós vamos chamar de primeira derivada. Inclusive, como eu expliquei, a gente representa ela assim, ó, f' de x. Só que aí eu posso derivar essa minha primeira derivada. Se eu derivar ela, lembre-se que aqui tem um 4, pessoal. Eu poderia trazer ela para cá e ia ficar 20x ao cubo. E aí a gente vai chamar essa derivada de segunda derivada, porque é a derivada da derivada. É até meio difícil de explicar. Para poder a gente representar ela, a gente chama ela de f duas linhas. E pode acabar só aí, Jefferson? Não, você pode fazer também a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, enfim. Não tem limite para derivadas, você só vai derivando uma derivada em cima da outra. Como aqui, eu derivei a segunda, eu obtenho a terceira. Eu derivei a terceira, eu obtenho a quarta. Eu derivei a quarta, eu obtenho a quinta. Eu derivei a quinta, eu obtenho a sexta. Posso derivar a sexta, obter a sétima, assim vai. Só que vai sempre chegar em um ponto em que as nossas derivadas elas vão dar igual a zero. E a partir daí, todos os outros valores vão dar igual a zero, queira você querendo ou não. Por causa que você vai chegar no número, numa constante, e aí a derivada de uma constante é zero. E você fazer a derivada de zero também vai ser zero, então não adianta de nada. Como foi o caso aqui dessa nossa função, x à quinta. Até a derivada de sexta ordem, ela vai ter para cada derivada uma função diferente. Aí, a partir da sexta, todas as suas derivadas de ordem acima da 6 vão ser igual a zero. Deu para entender essa questão da ordem de derivada? Vocês vão precisar para poder entender a parte de máximo e de mínimo. Vamos lá. E agora, entra na parte de pontos críticos. Aí, lá vem bucho, né, gente? Para poder a gente resolver. Bem, na matemática, um ponto crítico pode ser chamado de também ponto estacionário. Mas a maioria das vezes os professores vão principalmente utilizar esse nome, ponto crítico. E se a gente for definir, o ponto crítico ele é um ponto no domínio de uma função onde a primeira derivada é nula e não é definida. Ou não é definida. Aí você deve estar se perguntando, Jefferson, não entendi nada. Em outras palavras, como eu coloquei aí, os pontos críticos são justamente os valores de x que fazem a nossa derivada primeira dar igual a zero. Então, quando um professor pedir, calcule os pontos críticos de determinada função, você vai ter que calcular a derivada primeira e depois igualar a zero. E aí, se for uma função do primeiro grau, o x vai ser o seu ponto crítico. Se for do segundo grau, vai ser o seu x' e x duas linhas. E se for de terceiro, quarto, quinto, seja o que for, aí você já vai ter que usar outras regrinhas para poder conseguir encontrar esses pontos críticos. E aí, como eu falei, os pontos críticos, eles são sempre pontos de máximo ou de mínimos relativos, ou até mesmo pontos de inflexão, podendo se descobrir em que categoria o ponto cai analisando a sua segunda derivada, a curvatura da função.
O que acontece? Os pontos críticos, eles vão ser representados também, algumas vezes, pelos nossos pontos relativos, que podem ser de máximo ou de mínimo, que daqui a pouco eu vou explicar, e pelos nossos pontos de inflexão. Eles podem ser, ao mesmo tempo, alguns desses dois pontos. E aí, dependendo de como seja, a gente vai tentar, basicamente na questão, descobrir quais são os pontos críticos, se eles são pontos relativos, e depois descobrir os pontos de inflexão. É isso basicamente que vocês vão ter que fazer numa questão de máximo e mínimo. E aí, logo, como eu coloquei aqui, quando a gente pede para você calcular os pontos críticos de uma função, em tese você está calculando em que valores de x nós teremos os nossos pontos de máximo ou de mínimo da função. Por exemplo, ó, digamos aqui que eu tenho a nossa função principal, que é esse gráfico aqui vermelho, essa linha vermelha, uma função do segundo grau. E aí, a gente já estudou que na função de segundo grau, a gente tem o nosso ponto máximo e o nosso ponto mínimo. No caso daqui, a gente vai ter um ponto mínimo. Essa função aqui azul é a nossa derivada. É como se fosse a função da derivada dessa função aqui vermelha. E aí, se vocês forem ver, ó, quando você olhar aqui, o ponto onde o y é igual a zero, é aqui, ó, exatamente entre o 0 e o menos 1. A gente pode dizer que até é menos 0,5. E se você for olhar, ó, também é no menos 0,5 que a gente vai ter o nosso ponto de mínimo. Então é basicamente isso que vocês vão sempre tentar descobrir quando o professor pedir: calcule os pontos críticos e diga se eles são pontos relativos de máximo ou de mínimo. É isso. Vocês vão calcular a primeira derivada, vão procurar justamente esse valor aqui, ó, que toca no eixo x, para poder dizer se aquele valor na função original vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E aí eu já estou entrando no terceiro conteúdo, que seria o de pontos relativos, onde tudo depende, tudo é relativo. Os pontos relativos, eles são, de forma geral, os pontos onde nós temos uma mudança de sinal da função. E, por consequente, os locais onde encontramos os máximos e os mínimos de uma função. Por exemplo, eu chamo de ponto relativo de máximo aquele ponto da função onde a sua direção cresce, quando ela tem uma direção crescente e ela muda para uma direção decrescente, fazendo desse ponto o pico no gráfico. Como assim, Jefferson? Aqui, ó, se a gente for seguindo essa função aqui ela está crescendo, ó, ela está assumindo valores maiores de y cada vez, então ela está crescente. Só que quando ela chega aqui, ó, no seu ponto de máximo, ela começa a se tornar decrescente, ó, ela começa a cair. Então, justamente o ponto relativo é esse ponto onde a função ela muda de sinal. Ela passa de crescente para decrescente. Já o ponto de mínimo, que é para ser mínimo, ele vai ser o contrário. Vai ser quando a minha função ela está diminuindo, ela está decrescente, e aí vai chegar em um ponto em que ela começa a se tornar crescente. E aí ela vai acender valores ainda maiores. E justamente o nosso ponto relativo vai ser esse ponto em que ela para de crescer, ela para de cair e começa a crescer. E aí, beleza. Sabemos o que é pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos da derivada primeira igual a zero. Os pontos relativos são os pontos de máximo ou de mínimo. Beleza, Jefferson, ok. E o que são os pontos de inflexão? Os pontos de inflexão, eles são um cálculo diferencial, ou um ponto... Em cálculo diferencial, o ponto de inflexão, ou simplesmente inflexão, né? Ele é um ponto sobre uma curva na qual a curvatura, a derivada de segunda ordem, troca o sinal. Ou seja, nos pontos de inflexão, a gente vai trabalhar com a derivada de segunda ordem. Justamente, os pontos de inflexão vão ser o momento em que a nossa função vai trocar de sinal. Aí você deve estar se perguntando, mas Jefferson, isso já não acontece aqui na nossa função de segundo grau, já que aqui ela muda de sinal? Isso é verdade. Porém, isso acontece porque nesse caso aqui, das funções de segundo grau, tanto esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto zero, ele vai ser um ponto relativo, ele vai ser um ponto crítico e vai ser um ponto de inflexão. Pelo menos nas funções de segundo grau. Agora, se eu pegasse uma função maior, como, peraí, deixa eu adiantar aqui só, pronto, como essa função aqui,
A gente tem, por exemplo, ó, duas funções aqui. A gente tem uma função, um pico e um vale aqui. Então, justamente o ponto onde ela passa de pico para vale, que é justamente a metade, vai ser o nosso ponto de inflexão, como esse caso aqui, ó. Aqui ela tá decrescendo, ó, tá decrescendo, decrescendo, ela atinge o seu vale, né, e começa a crescer. Ela vai crescendo, 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 só que vai chegar em um momento em que ela vai começar a mudar o seu sinal, como é esse caso aqui, ó. Ela vai começar a fazer isso, ó, atender o seu... para poder ela começar a perder a sua velocidade, seria assim, e se tornar uma função decrescente. Então, justamente esse ponto aqui, ó, que fica entre eles dois, é o nosso ponto de inflexão, que é onde aqui, no caso, ele estaria negativo e aqui positivo. No caso aqui ele tá, não, na verdade aqui ele está positivo e aqui ele está vindo para negativo. E aí, né, como eu disse, a curva muda de sinal, a curvatura concava para cima, positiva, para a concavidade para baixo, com a curvatura negativa, ou vice-versa. Ela muda de concavidade. E aí, né, no ponto de inflexão, a gente pode dizer o quê? Que para realizar um cálculo desses pontos de inflexão, a gente deve basicamente calcular a derivada segunda e igualá-la a zero. Por isso que eu tive que ensinar primeiro como vocês fazerem derivada de segunda, terceira e quarta ordem. Porque para vocês encontrarem um ponto de inflexão e saberem se eles são um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, nem um ponto de máximo ou de mínimo, mas vocês saberem qual lado é côncavo para cima e qual lado é côncavo para baixo, vocês precisam necessariamente fazer a função, a derivada de segunda ordem e igualar ela a zero. Só que além disso, como nem tudo é flores, né, vocês têm que checar algumas regrinhas importantes. Que regrinhas são essas? Primeiro, vocês vão ter que pegar esse ponto de inflexão quando vocês encontrarem e ver e substituir na sua primeira derivada e ver se existe. E a segunda regrinha é ver se ele muda de concavidade no ponto de inflexão. E aí a gente vai usar essa fórmula aqui, essas duas fórmulas gerais. Eu não vou explicar elas agora, porque eu tenho certeza que eu vou explicar, vocês ainda não vão entender muito bem. Então, eu vou explicar quando a gente estiver fazendo um exemplo, que é justamente agora. Bem, esse daqui é o exemplo geral de questão de máximo e mínimo. Então, pode se preparar, porque vocês vão encontrar muito esse exemplo de questão. Vamos aqui, ó. Dada a função f de x igual a 21x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo, calcule os pontos críticos, descubra se são de máximo ou de mínimo, calcule os pontos de inflexão e esboce o gráfico. Ou seja, você vai ter que fazer aqui, ó, calcular os pontos críticos, descobrir se são de máximo ou de mínimo, calcular os pontos de inflexão e esboçar o gráfico. Só uma questão, um simples questão, né? Você vai ter 4 itens. Ou então o professor coloca, geralmente ele coloca 2 questões. E aí a primeira questão, você só tem que fazer derivadas, ele manda você fazer derivadas. E a segunda questão seria uma questão dessa daí, ó, que vocês estão vendo, onde vai ter 4 itens. E cada um desses itens é essas perguntas aí. O primeiro é você calcular os pontos críticos. O segundo é descobrir se eles são de máximo ou de mínimo. O terceiro é calcular os pontos de inflexão. E o quarto que é esboçar o gráfico. É sempre dessa maneira. Raramente eles vão mudar. Vamos lá, né? Como eu disse, nós vamos passo a passo para poder vocês irem se acostumando. E esses passos eles vão funcionar para todos esses tipos de questão. Só existem alguns casos em específicos que de vez em quando acontece que dão alguns problemazinhos. Mas isso daí nós não vamos entrar a fundo. Vamos lá. Primeiro passo, que é calcular a derivada f de x da função, a derivada f' de x da função f de x. A função que a gente tem é essa daqui, né? 21x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo. O primeiro passo de todos é a gente calcular a derivada dessa função aqui. Então vamos lá. Qual a derivada de 21x? Repete o 21. O x, o 1 tá aqui, vai ficar 1 menos 1, que dá igual a 0. X elevado a 0 é 1. 21 vezes 1 dá 21. Beleza, isso a gente já sabe. Mas, qual a derivada de 9x ao quadrado? O meu 2 vai vir aqui para baixo. 9 vezes 2, 18. Repete o x. E aqui no nosso point a gente tem 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Aí vai ficar 18x.
menos qual a derivada de x ao cubo? A gente vai cair o 3 aqui para baixo, vai ficar 3 vezes, repete o x, 3 menos 1, 2. Então, a nossa derivada primeira vai ser essa daqui, 21 mais 18x menos 3x ao quadrado. Isso é o nosso primeiro passo. Isso é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando pegarem uma questão desse modelo. O segundo passo é você calcular os pontos críticos, que aí seria realmente a resolução do seu item A da prova. Como você vai calcular os pontos críticos? Igualando a derivada primeira a zero. No caso aqui, a gente tem uma função do segundo grau. Então, a gente vai igualar ela aqui a zero e vamos ter que fazer delta e Bhaskara. O meu delta eu vou ter que fazer, né, a formulazinha, que é b ao quadrado, que vai dar igual a 324, mais 4 vezes a, que é 20, que é 3, vezes b, vezes c, que é 21, que vai dar igual a 252. 324 mais 252 dá igual a 576. Isso vai ser o nosso delta. Agora, a gente pode, então, procurar o nosso x' e o nosso x duas linhas. Na nossa fórmula de Bhaskara, nós vamos ter menos b, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 576 é 24, dividido por 2 vezes a. O a é 3, quer dizer, o a é menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. E aí a gente faz menos 18 mais 24 dividido por menos 6, dá menos 1. Menos 18 menos 24 dividido por menos 6, dá igual a 7. Beleza, encontramos o nosso x', o x duas linhas. Então, na prova, no item A, você já pode colocar logo lá no final. Logo, nos pontos menos 1 e 7, teremos os nossos pontos críticos. Resolveu a questão A. A questão A, vocês vão ter que fazer somente isso daí. Depois, nós vamos para o nosso terceiro passo, que é exatamente o nosso item B. O terceiro passo seria você determinar se os pontos críticos são pontos relativos e se eles são de máximo ou de mínimo. Como eu vou fazer isso, Jefferson? Para você substituir, né? Para você fazer isso, você tem que substituir os pontos críticos por x. E aí, na derivada segunda, quer dizer, substituir na derivada segunda os pontos críticos no lugar de x. E aí, você depois vai ter que olhar para o sinal dela. Vamos fazer aqui, né, por partezinhas. Primeiro você vai pegar a nossa derivada primeira. Vai pegar a derivada primeira e vai descobrir qual é a derivada segunda. A primeira coisa que você vai fazer aqui é derivar para a derivada segunda. Qual a derivada de 21? É zero. A derivada de uma constante é zero. Beleza. Mas qual a derivada de 18x? 18, você repete 18, o x vai ficar x elevado a zero, x elevado a zero é igual a 1. 18 vezes 1, 18. Beleza, isso a gente já sabe. Menos, qual a derivada de 3x ao quadrado? O 2 vai cair aqui para baixo, vai ficar 2 vezes 3, 6. Repete o x, 2 menos 1, 1. Vai ficar igual a 6x. Logo, a nossa função, a nossa derivada segunda vai ser igual a 18 menos 6x. Isso é a nossa derivada segunda. E aí vai entrar o pulo do gato, que é a questão B. Você vai simplesmente substituir esse x pelos pontos críticos que você encontrou. Primeiro, nós vamos substituir o 7. 18 menos 6 vezes 7. Fazendo aqui o nosso cálculozinho, nós vamos ter que vai dar igual a menos 24. Se a gente fazer a mesma coisa com menos 1, substituindo o x por menos 1, nós vamos ter que vai dar igual a 24. Geralmente, os valores vão dar iguais, gente. Geralmente, esses dois valores vão dar iguais. A única diferença vai ser o sinal. E é justamente através desse sinal que você vai descobrir se os pontos são de máximo ou de mínimo. Pronto, agora nós vamos olhar para cá. Se f de duas linhas de x for maior que zero, ou seja, ele for positivo, naquele ponto nós vamos ter uma concavidade para cima. Ou seja, nós vamos ter um ponto relativo de mínimo. Nesse caso aqui, quando a gente calculou aqui a derivada segunda, quando x for menos 1, deu igual a realmente um número positivo, deu igual a 24. Então, no ponto menos 1, a nossa função vai ser um ponto de mínimo. Já quando a nossa função for menor que zero, ou seja, ela seja negativa, nós vamos ter a concavidade virada para baixo, ou seja, um ponto de
máximo, que é justamente o caso do nosso 7. Quando a gente resolveu aqui a nossa derivada segunda igualando x a 7, nós obtemos menos 24, um número menor que zero. Logo, no ponto 7, a gente vai ter um ponto de máximo. E aí, na prova, vocês vão ter que simplesmente fazer esse cálculo aqui de 3 linhas. Você escreve a sua função, a sua derivada primeira, vai fazer a derivada segunda, substitui, né, o x pelos pontos que você encontrou aqui na A. Eis a importância de você não errar A. Se você errar A, você vai errar B. Por consequente, você vai errar C e vai errar D. Então, tem que fazer certo. Não tem para onde correr. E aí, você vai só colocar isso daqui. Menos se for negativo, você coloca uma seta PR de máximo. Se for positivo, coloca uma seta PR de mínimo. E pronto. Depois, a gente passa para o item C, que, modéstia à parte, é um pouquinho maior. Ele vai requerer um pouco mais da mente de vocês. Bem, no quarto passo, que seria justamente o item C, você vai ter que calcular os pontos de inflexão, que nós chamamos de PI. Bem, Jefferson, como eu calculo os pontos de inflexão? Para você calcular um ponto de inflexão, você iguala a sua derivada segunda a zero. Literalmente, você vai encontrar a raiz da sua derivada segunda. Como eu faço isso? Vamos lá. Primeiro, depois você vai verificar, né, depois disso, as regrinhas que eu tinha mostrado para vocês. Mas vamos fazer primeiro isso daqui. Aqui nós temos a nossa derivada segunda, né? F duas linhas de x é igual a 18 menos 6x, que dá igual a zero, né? Nós temos que igualar a zero. Se eu pegar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse menos 6x, vou passar para o outro lado, para ficar positivo. Aí eu vou ter 18 igual a 6x. Eu posso pegar e fazer simplesmente o espelhado, que vai ficar igual a 6x igual a 18. Aí eu posso simplesmente passar o meu 6 para o outro lado dividindo, né? 18 dividido por 6 dá igual a 3. Logo, então, o nosso ponto de inflexão vai ser em x igual a 3. Beleza, Jefferson. Encontrei o meu ponto de inflexão. Acabou por aí? Resolvi isso daí, já resolvi o meu item C. O professor já vai me dar a questão acertada? Não. Você vai ter que agora provar para ele, literalmente provar, dizer assim, mostrar na cara dele que isso daqui tá certo. De que forma? Você vai ter que primeiro verificar essas regrinhas aqui que eu coloquei. A primeira regrinha é saber se F' de PI existe. Como eu vou saber isso? Você vai simplesmente pegar a sua função, a sua derivada primeira, e substituir pelo seu ponto de inflexão, no caso 3. Só que, tipo, para você não perder tempo fazendo isso, existe uma regrinha que você pode estar fazendo. Se a sua função for uma função polinomial, obrigatoriamente vai existir. Jefferson, o que é uma função polinomial? É uma função de primeiro grau, segundo grau, quer dizer, primeiro grau não, uma função de segundo grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e assim vai, até o maior grau que você vê. Todas essas funções, elas são funções polinomiais. Quais são as funções que não são polinomiais? Funções logarítmicas, funções exponenciais, funções modular e assim vai. Essas funções, elas não são funções polinomiais. Então, isso que você vai ter que prestar atenção. Se a sua derivada primeira for uma função polinomial, seja ela de qual grau ela for, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, enfim, obrigatoriamente você pode só colocar isso daí. Sim, professor, ela existe, pois é uma função polinomial. E ele vai aceitar e nem vai questionar. Olha eu ensinando vocês como dizer na cara do professor que você tá certo. Mas é assim mesmo, a gente tem que mostrar. Depois, o segundo passo é você saber se nesse ponto aqui vai mudar de concavidade. Que se lembra que eu disse que obrigatoriamente no ponto de inflexão ele muda? Pois é, você vai ter que olhar o quê? Se x, você vai ter que olhar para os valores pela direita e pela esquerda de x. Por isso aí, ó, que vocês têm que se lembrar de limites, a parte de limites. Essa é a parte onde vocês vão ter que se lembrar de limites. Vocês vão ter que se lembrar do conceito de limite lateral pela esquerda e pela direita. Por quê? Você vai ter que ver se os valores pela direita do seu x
são positivos ou negativos e vai ter que olhar se os valores à esquerda vão ser positivos ou negativos. No caso aqui, a gente tem o nosso x igual a 3, né? A gente vai colocar lá em x igual a 3, f duas linhas de x muda de concavidade, perguntando lá. Aí você vai dizer, lá, para isso, você deve pensar, se eu substituir na função valores menores do que 3, o sinal é positivo ou é negativo? E com valores maiores do que 3. E aqui, para poder exemplificar, eu peguei, por exemplo, no lugar de eu colocar 3 pela esquerda, eu coloquei só valores menores do que 3, que no caso seria o 2 e o 1. Se você substituir na nossa derivada segunda o 2, você vai obter o número 6, que é positivo. Se você substituir por 1, você vai obter 12, que é um valor positivo também. Então, automaticamente, todos os seus valores que forem menores do que 3, todos os x menor que 3, vai dar um valor positivo. Como vocês estão vendo aqui, ó. 6 é positivo e 12 é positivo. Do mesmo jeito, você vai fazer com os valores maiores do que 3 aqui, do que x. No caso, eu peguei o 4 e o 5. F duas linhas de 4 vai dar igual a menos 6. F duas linhas de 5 vai dar igual a menos 12. Percebam, ó, que é um contrário do outro, só que a única diferença é que é negativo. Então, logo você pode dizer, como aqui muda de sinal, ó, você percebeu que aqui é positivo e aqui negativo, e aqui é positivo e aqui negativo também, obrigatoriamente vai haver uma mudança de sinal. Então você já está certo. Só que você só tem que saber para que lado você vai ter uma concavidade para cima e qual lado você vai ter uma concavidade para baixo. Como você vai fazer isso? Bem simples. Você vai olhar para esses valores. Se o x for menor que 3 e o f de x ele for maior que 0, você vai ter uma concavidade para cima. Agora, se você tiver o x maior do que 3 e o seu f de x for menor do que 0, forem números negativos, você vai ter uma concavidade para baixo. No caso, vocês vão conseguir identificar aqui, ó, por exemplo, no nosso esboço, no nosso gráfico. Aqui eu tenho o nosso ponto 3. Com os valores menores do que x, que são esses valores aqui, ó, a nossa função, ó, ela vai decrescendo, ó, vai possuir todos os valores negativos. Vão ser somente valores negativos. Já nos nossos valores aqui maior do que 3, nós vamos ter valores positivos. Por isso que aqui, ó, a nossa concavidade está para cima, ó. Quer dizer, a nossa concavidade aqui para o lado direito está para baixo e a concavidade aqui do lado esquerdo está para cima. É justamente isso que você descobriu aqui, ó. Os valores à esquerda, os valores à esquerda de 3. Eles são com a concavidade para cima. E os valores à direita de 3 são com concavidade para baixo. Pronto. E aí você pode só colocar lá para o professor. Podemos concluir que sim, a função muda de concavidade. Ó, pessoal, preste atenção, vocês vão ter que explicar tudo isso daqui para o professor lá na questão, lá na prova. Vão ter que escrever tudo isso daqui e de forma legível, é claro, para poder ele entender. Porque ele vai cobrar que vocês digam se realmente esse ponto vai ser um ponto de inflexão. Aí ele vai pedir para você fazer tudo isso daqui. E aí, né, a gente entra para a nossa última parte, que é o quinto passo, que seria literalmente esboçar o nosso gráfico. Para você esboçar o gráfico, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro é calcular qual vai ser os valores de y dos pontos críticos, que é simplesmente você substituir os seus pontos críticos em x na sua função principal. Por exemplo, na nossa função principal, a gente tinha aqui 21x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo. A gente descobriu que os nossos pontos críticos eram 7 e menos 1. Aí você pode vir aqui e substituir em todos esses x o valor 7. Você vai obter 245. Pode fazer a mesma coisa com o menos 1. Quando você substituir todos os valores de x por menos 1, você vai obter esse valor aqui, menos 11. E aí você pode dizer, logo, as coordenadas são 7 e 245, menos 1 e menos 11. Você encontrou as duas primeiras coordenadas. Ok. A próxima coordenada que você vai ter que procurar é a do seu ponto de inflexão. Como você vai fazer isso? Você vai substituir também na função original o seu ponto de inflexão. No caso aqui, a gente descobriu que o nosso ponto de inflexão era 3. Aí a gente pega a nossa função original, né, que era 21x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo.
vai substituir todos os x por 3, e aí você vai obter esse valor aqui, menos de 117. Lógico, então, a nossa coordenada vai ser o quê? 3 e 117. Depois de você ter descoberto tudo isso, ter feito todo esse processo enorme, essa questão enorme, você esboça seu gráfico. A linha de x e a linha de y, normalmente, vai colocar os seus pontos, né? Os pontos críticos. Vai colocar os pontos relativos, que são os mesmos pontos críticos aqui, ó. Vai demarcar eles para dizer que, por exemplo, aqui nós temos um ponto máximo e aqui a gente tem um ponto mínimo. Vai colocar o seu ponto de inflexão aqui, ó, para dizer que aqui tem a mudança de concavidade. Isso é tudo, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque vem aí ainda mais vídeos de todas as matérias que a gente ensinou no Facilita 2021.1 e você não pode ficar de fora. Até a próxima, pessoal!